Então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 254 nessa segunda-feira. Então, vamos para mais uma live. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma ferramenta que eu acredito que pode ser muito útil para a gente, assim, no nosso dia a dia, e no longo prazo ela tem grandes efeitos, né? Efeitos muito positivos, por assim dizer. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que eu chamo de exame de consciência, né? Que por alguns vulgarmente podem estar chamando ela de diário, mas não naquele sentido de, poxa, eu vou escrever aqui como que foi meu dia. Mas mais do que isso, ela é uma ferramenta de instalação e projeção. Quando eu consigo fazer isso com uma certa técnica, os efeitos no longo prazo acabam vindo de uma maneira muito positiva, né? Então, dá para a gente dizer que a nossa vida humana ela tem um início, meio e fim, né? Então, todos nós percorremos ali o itinerário da vida, mas também não é muito incomum se nós dissermos que a maioria das pessoas, né, vão ali vivendo num piloto automático no dia a dia, um dia depois do outro, depois mais uma semana, depois um mês, e quando a gente pisca os olhos já se foi lá um ano e a gente olha para trás com aquela velha frase, né? Nossa, parece que passou voando. Isso é muito comum porque a gente não traz para a nossa consciência tudo aquilo, né, que a gente fez de importante ou que a gente está deixando muitas vezes de fazer de grande importância na nossa vida, e aí isso vai se dispersando. E aí a gente olha para trás e a gente nem sabe mais contar a nossa história, né? A gente não tem uma narrativa, que eu chamo de eixo narrativo, que acaba sendo o norte da nossa vida, né? A gente vai vivendo ali de qualquer modo, né, daquele jeito do deixa a vida me levar. E aí os efeitos, né, negativos disso no longo prazo, eles acabam sendo muito trágicos e às vezes muito tristes, né? Então, o que é esse exame de consciência, né? É quando a gente consegue, de fato, né, preencher bem um único dia, né, a ser vivido. Quando a gente consegue preencher bem esse dia, dominando essa mínima unidade que a gente chama de dia, a gente vai construindo realmente uma verdadeira narrativa da qual a gente olha e vai conseguindo preencher a nossa vida de sentido, né? E quando a gente vai fazendo isso no nosso dia a dia, quando vê já foi um mês, quando vê foi um ano e quando vê foi uma vida inteira, onde a gente realmente está trazendo um aspecto de maior consciência, e aí é óbvio que isso faz com que a gente tome uma direção e consiga ter uma melhor constância, né? Isso é o que eu chamo de instalação e projeção. Quando a gente está olhando um pouquinho para frente, né, entendendo ali onde a gente quer chegar, quando a gente está avaliando os passos talvez bons ou ruins que a gente deu no nosso dia a dia, e quando a gente se instala na realidade para conseguir exercer bem a nossa vocação, né? Se a gente não consegue, né, ter uma narrativa, né, que em uma única frase a gente consiga dizer quem eu sou e para onde eu estou indo, a vida vai perdendo, vai deixando esse sentido escapar pelas mãos, né? Se eu não consigo, sei lá, dizer, poxa, eu sou aquele que tal coisa, né? Eu sou aquele que se sacrifica pelos demais, ou eu sou aquele que quer a fama acima de tudo, ou eu sou aquele que acorda de manhã para servir. A gente não consegue pegar esse eixo narrativo e ir olhando para a nossa vida para perceber de fato o que eu estou fazendo de errado, né? Quais são os vícios que eu estou me perdendo, quais são as virtudes que eu estou conquistando, né? Se eu não consigo dizer, poxa, eu sou aquele que... e aí contar a nossa história em uma única frase, provavelmente a gente está disperso, a gente está imerso em distrações, em coisas que não fazem o menor sentido, né? Então, para conseguir fazer isso, a gente pode utilizar essa ferramenta, né, que alguns chamam de diário, né, mas é uma palavra que acaba sendo um pouco distorcida, mas que eu chamo de exame de consciência, né? E vocês sabem que aqui eu não gosto de tornar as coisas muito complexas ou fazer coisas que vão tomar muito tempo de vocês, né? Mas eu acredito que a gente pode fazer isso de uma forma muito simples, mas não é porque é simples que a gente não pode fazer isso de uma forma mais constante, né? Quando a gente pega as coisas simples, as coisas que são ali pequenas, mas a gente faz isso repetidamente todos os dias, isso vai se tornando, né, uma junção de várias unidades que vão ganhando força e que vão trazendo esse sentido do que eu falo, né? Então, para isso, a gente precisa fazer o quê, né? Agora falando diretamente da ferramenta. A gente precisa simplesmente um caderno e uma caneta, né? Um caderno e uma caneta. Se possível, você tiver 2 ou 3 canetas, né? Uma ali de cada cor, eu acho que pode ser algo a mais, né? Mas se de repente você é uma pessoa de muitas desculpas, não, se eu tiver que ter uma caneta vermelha eu não tenho, porque eu não tenho aqui na minha frente, então vou ter que comprar, então vai ser muito difícil. Então, tudo bem, que isso não seja uma desculpa para você não fazer, né? Mas se você puder ali um caderno,
uma caneta, em cada página ali você escreve um dia da sua vida, pega um caderno para fazer isso ao longo de um ano, ou não precisa ser numa única página, você pode dividir, porque a ideia aqui não é encher o caderno de informações, mas é somente pegar aquelas mais relevantes, olhando para 3 fatores, né? E aí de repente você faz isso em poucas linhas, vão ter dias que você vai estar mais inspirado e você vai fazer isso em um pouco mais de linhas, mas você vai dividindo ali conforme os dias, né? Se você fez tudo em 5 linhas, 3, 4 linhas, você vai dividir aquela folha daquele caderno para no dia seguinte escrever naquela mesma página, não tem problema. Não se apegue muito à regra, né? À complexidade, mas sim à questão da essência do exercício, né? Então, o que você vai fazer no final do seu dia? Você vai tirar 10 minutos no máximo, né? Se não tem 10 minutos para olhar para a tua vida de uma forma que tu vai conseguindo, através de pouquinho tempo, conseguir preencher a sua vida de sentido e fazer com que o dia seguinte possa ser melhor, aí realmente é porque tu não tem interesse em melhorá-la, né? Então você vai chegar nesse final do dia, vai pegar e vai olhar para 3 tempos que eu chamo aqui, né? Você vai olhar para o passado, e quando eu falo de passado, né? Daí é um erro que muitas pessoas cometem, não é ficar olhando para a sua vida, para aquilo que você já passou, né? Eu vou contar minha vida desde a minha infância, eu vou olhar para as histórias, né? Que às vezes a gente fica preso, né? Tem muita gente que acha que isso é insensibilidade da minha parte, mas eu já tenho um certo repertório possível para poder dizer para vocês, gente, não vale a pena a gente ficar olhando, né, para aquelas coisas que já aconteceram, das quais eu não tenho mais como mudar, sejam as coisas ruins que ficam me prendendo lá. Às vezes eu fico lá numa infância, infantilizado, onde eu estou querendo falar daquilo o tempo todo para que as pessoas sintam pena de mim muitas vezes, ou eu estou num saudosismo exagerado, onde olho para o meu passado, que foi um passado de glórias, onde eu era o fodão lá no passado, eu fazia coisas incríveis, e aí com isso eu acabo desperdiçando o único tempo que vale a pena, que é esse momento presente. Machado, mas então se o tempo presente é a única coisa que vale a pena, por que você está querendo que a gente faça um exame de consciência olhando para o passado e para o futuro? Porque inclusive olhar para o nosso passado para fazer uma avaliação e olhar para um futuro, né? Tudo isso coisinhas próximas, né? Vocês já vão entender muito bem, isso a gente só consegue fazer no momento presente. Então no momento presente inclusive é onde eu olho, né, para essa projeção e para essa instalação. Então, quando eu falo de passado, não é voltar lá na sua infância e rever as coisas, né, que você já passou, que não tem mais. Muita gente gosta dessas frases, você precisa curar a criança interior, você precisa se reconciliar com a sua infância. Olha, juro para você, se eu achasse que isso realmente fosse uma saída que vai funcionar, que vai ser mais efetiva na sua vida, eu seria o primeiro a levantar essa bandeira. A verdade é que aquela velha história de relação de causa e efeito em relação ao que aconteceu no seu passado e o que você é hoje, você pode acreditar no que você quiser, no fim das contas vai ser a história que você contar. Agora, por que eu vou ficar olhando para a minha vida, para aquilo que já passou, que eu não tenho mais como mudar, que eu não tenho mais como voltar, se eu tenho um grande presente, né? Esse é o nome que foi dado para ele, não é à toa, né? Se eu tenho um presente na minha frente, nas minhas mãos, querendo, né? Exigindo, né? Ali pedindo, esperando que eu faça o meu melhor nesse dia de hoje. Então, quando eu falo exame de consciência, eu vou olhar apenas para o meu dia de hoje, para como eu vivi essa unidade de tempo. E ali sim eu vou fazer juízos verdadeiros, né? Até porque se eu estou olhando para um passado muito distante, é fácil de eu me perder, né? Ali eu tive as minhas experiências sensíveis que já foram para a minha memória, das quais eu posso me confundir. Agora, se eu estou olhando para o meu dia de hoje, essa memória ela está fresca ali, né? Eu consigo fazer um juízo mais verdadeiro sobre aquilo ali. Então é o momento onde eu tiro esses 10 minutos para olhar ali primeiro para o passado, para o dia de hoje, para aquilo que eu vivi e fazer um juízo, né? Uma avaliação. O que eu fiz de bom nesse dia de hoje, né? E aí eu pego só ali 1, 2 coisas que eu fiz realmente de bom. Eu olho para aquilo que eu não fiz muito bem ou que eu fiz mal, né? De repente, poxa, isso aqui, coisas relevantes mesmo, poxa, isso aqui eu vacilei, isso aqui eu me desleixei, isso aqui eu não fiz muito bem. Perfeito, eu tenho já ali um exame de consciência olhando para o passado, né? Nesse momento eu vou para a segunda parte, que é o que eu chamo de projeção. Projeção é quando eu estou olhando para o futuro, e esse futuro também não é lá daqui 10 anos, o futuro é amanhã. Como que eu vou viver o meu dia de amanhã? Quais são as coisas que eu vou fazer diferente com base nas coisas que eu fiz no dia de hoje e com base naquilo que eu desejo para a minha vida, né? Vetor, para onde eu estou indo, qual é a direção que eu quero ir. Então eu escrevo ali em poucas linhas também como eu vou viver o dia de amanhã.
E aí no dia seguinte você sai do mundo das ideias e você vem para o mundo prático, colocando em prática o quê? Aquele roteiro que você escreveu no dia anterior. De uma forma muito simples, de uma forma muito prática. Parece que isso é tão pouco, parece que isso é tão pequeno, mas aí vale aquele bordão que o pessoal fala, né? Melhorando 1% todos os dias. Se você melhora 1% todos os dias, ao final de um ano você melhorou 365%, é muito provável que você vai olhar para trás lá e já nem se reconheça mais do tanto que você evoluiu. Veja, eu não estou aqui falando nada megalomaníaco, né? Para você se tornar o empresário de sucesso do dia para a noite, para que você do dia para a noite se torne uma pessoa ali que é o atleta fitness, né? Que vai ganhar todas as medalhas. Eu estou dizendo que existe uma possibilidade que está na nossa frente, que é possível para mim, que é possível para você, que é possível para o Joãozinho, para a Mariazinha, para todos os sujeitos, né? Que tem a vida mais comum possível. E vale também para as pessoas que têm as maiores tarefas do dia, que também estão numa correria ali e não conseguem tirar um espaço do seu dia para fazer isso. Isso é simples, é aplicável para qualquer pessoa, não é viagem megalomaníaca. É coisa totalmente simples, mas que parece ter um pequeno efeito no único dia, parece ter um pequeno efeito em 2 dias, mas a soma de dia, mais dia, vira um mês, vira uma semana, vira um mês, vira um ano, e ao longo de 10 anos fazendo isso, os efeitos são grandiosos, mas para isso a gente precisa olhar para essa unidade de tempo que a gente tem, que é o dia de hoje, e colocar o nosso coração na mesa mesmo, né? Ser uma pessoa que faz um juízo verdadeiro daquilo que passou, escolhe com prudência aquilo que vai vir, né? Fazendo um planejamento, um roteiro do dia de amanhã, e aí no dia seguinte eu vou viver realmente me temperando daquilo que eu planejei, né? Colocando a minha vida, né? Colocando o meu amor, colocando o coração naquilo que eu planejei fazer, né? Então a gente nem fica voltando ao passado muito distante e nem fica projetando coisas muito lá na frente, de um modo que a gente fuja desse momento presente, que é o que eu falo, que é o que a gente tem nas nossas mãos. Então usem essa ferramenta, né, chamada exame de consciência, chame de diário, chame como você deseja, né? Mas colocando ali, né, quem eu preciso ser hoje e para onde eu estou indo, né? Para onde eu quero ir. Essas são as perguntas centrais, né, que o Julián Marías, que foi um filósofo espanhol do século XX, falava, né, chamava a terapia o conceito, né, da instalação e da projeção. Projeção, que é para onde eu quero ir, e instalação, que é quem eu desejo ser no dia de hoje. Isso faz uma puta de uma diferença, isso faz uma diferença absurda. Então, e aí que a gente não esqueça também, ao viver isso, os conceitos que a gente fala aqui no dia a dia, né? De parar de reclamar, de servir, de ser uma pessoa mais útil, né? De cuidar do corpo, de cuidar da mente, de cuidar do nosso espírito. E aí a gente vai corrigindo todos os dias um pouquinho, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, e aí a gente consegue olhar para trás e aí sim passar a narrar a nossa vida com um eixo narrativo verdadeiro que esteja identificado, né? Aí a gente pode conseguir encontrar propósito, aí a gente pode conseguir encontrar missão e, mais do que tudo isso, escrever uma biografia da qual a gente tenha sentido, né? E a gente não chegue naquele dia trágico que muitas pessoas vivem, de olhar para trás e se perguntar, né? Quem foi que viveu essa vida que não fui eu, né? O tempo escorreu pelas minhas mãos e eu nem estava percebendo, né? Então que a gente possa olhar para trás e ter sempre a certeza, né? De saber quem a gente é e para onde, e olhar para o futuro com a certeza de saber para onde a gente está indo, né? Não é à toa que ali na bio, né, na biografia do meu Instagram está escrito, né, direção e constância vividos, demonstrados na prática, né? Eu não escrevi aquilo ali à toa, escrevi aquilo ali porque eu vivo isso todos os dias, né? E a minha proposta é falar aqui para vocês de coisas que de fato eu vivo na prática, né? Então, desejo que vocês possam utilizar essa ferramenta e fazer isso na vida de vocês também, e que ela também faça uma diferença positiva, e eu tenho certeza que vai fazer, tá bom, pessoal? Então, permitam-se utilizar essa ferramenta. Quem quiser saber um pouco mais detalhados, manda aí direct, manda mensagem, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Essa foi a nossa live número 254. Amanhã estaremos aqui de manhã novamente, se Deus quiser, para a live 255. Fiquem com Deus, um ótimo começo de semana e até a próxima. Tchau, tchau.